Quem está feliz de estar na casa do Senhor nesta manhã? Diga um glória a Deus bem alto. Louvado seja o Senhor que nos preparou mais esta manhã para nos alimentarmos através dos louvores, das orações e sobretudo da palavra dele. Amém? Então abra teu coração e não permita voltar para a tua casa do mesmo jeito que você aqui chegou. Algo tem que ser tocado dentro de nós para que a gente possa ir porta da igreja para fora, com sede de praticar a palavra dele. Amém? Se coloque de pé mais um instantinho, só para nós orarmos. Em nome de Jesus, quero também cumprimentar quem já nos acompanha de maneira online, quem vai assistir depois este culto. Mas feche teus olhos. Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, quero te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E peço, ó Pai, que teu Espírito Santo tome conta, ó Pai, de cada palavra que sair da minha boca e que não seja da minha vontade, mas que seja do teu querer. Que essas palavras, ó Pai, possam entrar como semente no coração, na vida do teu povo. E esta semente, meu Deus, ela possa brotar, que ela possa florir, crescer e dar frutos. E bons frutos, meu Deus, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Assim nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar. A Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A pastora Sônia iniciou o culto lendo os Salmos 133, que quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. E depois falou também que é importante nós não fazemos um culto religioso, mas um culto racional, inteligente, praticamente é isso que você quis dizer, né? E ela não sabe o que eu vou ministrar. E nós decidimos essa semana que eu vou ministrar, e na realidade, louvo a Deus porque só confirma aquilo que nós vamos ser compartilhado nesta manhã. E é importante, irmãos, nós sabemos que a unidade entre os irmãos é bom, a comunhão entre os irmãos é bom. E nós vamos iniciar na semana que vem um novo tempo na igreja. Um tempo de grande unidade, grande comunhão. Mas o que eu quero destacar nesta manhã, e que Deus colocou ao meu coração, e eu tenho pensado bastante nisso, desde que a direção decidiu fazer esse culto por um período e ver se é da vontade de Deus, enfim, né? Que a gente ora para que seja, né, irmãos? Nós temos que orar, enquanto direção da igreja. Mas tudo tem que acontecer conforme a vontade de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que, irmãos, por mais que a igreja esteja lotada, cheia, tem algumas coisas que são essenciais na nossa vida, que é o culto a Deus, que é não perder o foco, é não se esquecer que é Ele que faz, através do seu Espírito Santo, que a gente chega aqui, e que o ponto maior na nossa vida não é a comunidade cheia e transbordando porta da igreja fora, ou a rua toda lotada pedindo licença para os carros pararem, mas é se não entendermos que a presença de Deus tem que fazer diferença na nossa vida, de nada serve. De nada serve. E aí eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, e guardar no seu coração, que Deus, Ele é o centro de tudo. E deve ser. E se não for assim, não faz sentido na nossa vida. E eu já preguei sobre essa palavra no outro enfoque, e nesta manhã eu quero compartilhar o que Deus falou comigo. Porque quando nós falamos assim, Deus é o centro de tudo, o que é algo central? É algo fundamental, principal. E assim tem que ser Deus em nossa vida, em tudo. Quantas pregações tremendas de pastores que têm subido, pregadores aqui no altar, e falado sobre salvação, tantas outras coisas muito melhores do que eu prego, do que a pastora, enfim.
Não é, pastora? Mas nós precisamos entender que há momentos na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que nós precisamos fazer alguns ajustes. Entender algumas coisas, não fugir do feijão com arroz para a nossa vida, porque senão a gente não vai evoluir. Porque nós temos um nascer, um caminhar e um morrer. E se nós não entendermos a importância de termos Deus como centro de tudo em nossa vida, não faz sentido a nossa caminhada com o Senhor. Porque não vai virar. Você vai orar e não vai alcançar milagre. Você é o melhor, você nem vai conseguir orar. Você não vai conseguir jejuar. Você não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. E nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus é o centro de tudo, nós praticamos aquilo que Ele nos ensina. Porque se nós não praticarmos o que Ele nos ensina, não faz sentido. Por isso que Deus deve ser o centro de tudo. Você pode repetir isso comigo? Deus é o centro de tudo. Você crê nisso? Mas aonde que fala isso? Ei, pastor, por que fala que Deus é o centro de tudo? Abra comigo lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Culto racional. Que coisa linda. Não dá para ser um culto de qualquer maneira. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que for diferente disso não faz sentido. Nós estamos aqui, irmãos, desde o momento que nós nascemos, não é para mim, para você, por vaidade nossa, mas é por Deus. E se é por Deus, é por isso que Ele deve ser o centro de tudo. Mas tudo é um caminho a percorrer. Imagina você que trabalha. Você está trabalhando em certo lugar. Para que no final do mês você faça jus àquilo que você tem como salário, o que você tem que fazer? Trabalhar. Se você não trabalhar, seu patrão vai te pagar? Sim ou não? Me ajudem, irmãos. Não é assim. As coisas de Deus são lindas, irmãos. Deus é um Pai misericordioso? É. Deus é um Pai justo? É. Deus tem milagre para mim e para você? Tem. Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário por mim e por você. Sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Mas se nós estivermos na igreja e não entendermos o verdadeiro propósito disso, viermos para cá e sairmos vazio, viermos para a casa do Senhor e continuar na mesma vida, semana para fora, até esperando o próximo domingo, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que é importante, às vezes, ajustar algumas coisas. E quando eu peguei esse exemplo do trabalho, é porque na nossa caminhada com o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Mas existe uma palavrinha que se chama renúncia, que nós temos que fazer de certas coisas, de hábitos que nós tínhamos, para que a gente possa verdadeiramente caminhar com o Senhor. E dentro do culto, seja na nossa intimidade, na particularidade com Deus, ou seja no nosso culto com o Senhor, se não entendemos que o centro é Deus e que nós devemos ter um culto racional, nós não vamos conseguir praticar a palavra de Deus porta da igreja fora. E não faz sentido, a não ser envergonhar o nome de Cristo Jesus. E nós não queremos isso. Quem quer bênção? Quem quer ser abençoado? Todos nós queremos. E Deus tem bênçãos para nós, porque a palavra dele que diz que os planos que Ele tem para mim e para você são maiores que os nossos. Algum de nós aqui pensa, eu quero me dar mal na vida, eu quero quebrar a cara em tal coisa que eu fizer. Alguém fala isso? Nenhum de nós falamos isso. Nós acordamos e deitamos, pedindo para que Deus seja com cada um de nós, para que Ele cuide de nós, cuide dos nossos, sim ou não? Deus tem muito mais. Deus tem muito mais, mas para que isso alcance a nossa vida, nós precisamos ter a consciência do que realmente nós estamos fazendo na casa dele, como que é o nosso caminhar com ele.
Irmãos, do nosso nascer ao nosso partir, ao nosso morrer, existe um viver no meio do caminho. Sim ou não? O nascer e o partir, tudo está nas mãos de Deus, com o nosso viver aqui também. E a palavra diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Mas o grande ponto, irmão, é o seguinte, é que para nós estarmos envolvidos entre o nascer e o partir, o morrer, nós precisamos estar atentos nesta caminhada, se aquilo que nós estamos fazendo tem agradado a Deus. Porque se nós fizermos algo bom ou algo ruim, por exemplo, a uma pessoa, nós estaremos fazendo a Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então o grande ponto é essa nossa caminhada, é como nós temos feito essa caminhada, porque é muito lindo, qualquer situação, nós pararmos e queremos pedir algo para Deus e orar, e não tem nada que impeça, é isso que temos que fazer mesmo. Mas para que nós possamos chegar na presença de Deus, você concorda que nós precisamos estar trilhando um caminho de mudança, de restauração, de transformação em nossa vida? Existe um caminho a ser trilhado, assim como existe um caminho para o empregado ir lá e receber o seu salário, nós temos um caminho a ser trilhado para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Se eu não faço a minha parte, por que o Senhor tem que fazer a dele? Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas justo. E por isso que eu falei que às vezes nós precisamos ajustar algumas coisas, irmão Isaías, porque se não ajustar não faz sentido. E o nosso papel é exatamente isso, para que você venha para cá e você aprenda e assimile as coisas e vá para a porta da igreja para fora e pratique. Sabe por quê? Porque há muitos momentos lá na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde quer que você esteja, que não vai ter o pastor, a pastora, o irmão, quem quer que seja, para orar por você e interceder por você, a não ser você mesmo com intimidade com o nosso Deus através de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender como que é esse nosso caminhar e como que é esse nosso culto, então, racional. Para que Deus seja o centro de nossa vida, o centro de nossa vida. Amém? Amém. Dito tudo isso, vamos começar a pregar. Vou ser breve. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo, suplico, insisto. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui diz que nós precisamos fazer alguns ajustes para que a gente perceba qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para a sua vida. O apóstolo Paulo, irmãos, descreve, se nós olharmos aqui o capítulo 11, Paulo descrevia a misericórdia de Deus para conosco. Conosco naquela época, representado ali pelos gentios convertidos em Cristo. Mas também aos judeus que deixaram a incredulidade no Evangelho. Então olha que interessante, Paulo está naquele momento ali, estimulando a apresentarmos inteiramente a quem? A Deus. Nesse momento que é feito esse texto, ele está lá realmente estimulando as pessoas a se apresentarem inteiramente a Deus. Que é a palavra que diz: procurareis e me achareis, quando me procurardes de todo o vosso. Não é metade. Não é metade do coração meu aqui, metade lá fora. Metade convertido, metade no mundo. Metade sendo justo, metade sendo injusto.
Não é isso. Então Paulo ele estimula isso, e quando ele fala que devemos apresentarmos inteiramente a Deus, ele está falando o nosso corpo. E o nosso corpo ele é formado de quê? Só de físico, só de matéria, sim ou não? O que mais? Físico, alma e espírito. Aleluia. E é por isso que ele fala que nós devemos apresentarmos então inteiramente ao Senhor. Mas como que eu vou apresentar inteiramente ao Senhor? Como que eu vou fazer essa entrega pelo Senhor? E aí vamos entender então o que é esse corpo em sacrifício, irmão. É preciso nós termos uma paixão total e sincera para agradar a Deus. Deus como centro de tudo. Eu vou falar isso várias vezes, para que a gente entenda realmente que essa importância. Para a gente não ser mais um que caminha por caminhar. O modismo de ser cristão, mas caminhar com Deus porque sabe que Ele é a essência. É caminhar sabendo que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É saber que quando nós curvarmos diante do Senhor, as nossas orações serão ouvidas no tempo dEle. Mas para isso nós vamos ter essa paixão e ter algo que agrada a Deus no amor, na devoção, no louvor a Deus, na nossa santidade do nosso caminhar do dia a dia, no nosso servir. E essas atitudes, esses atos que nós temos que fazer em corpo, em sacrifício de um corpo, não é na igreja. A igreja é fácil, é lindo, é maravilhoso. Tivemos um momento de comunhão na chácara recentemente, maravilhoso, que momento extraordinário que Deus preparou. Mas não é só lá, nós saímos de lá, saímos da igreja, nós temos a nossa vida no dia a dia, na nossa casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, no seu trabalho, por onde quer que você vá. E se você não tiver isso no seu coração, você tem que estar inteiramente ligado a Ele com o sacrifício do seu corpo, físico, alma e espírito, não vai ter mudança de vida. É preciso separar do mundo e aproximar-se cada vez mais de Deus. É saber que o nosso propósito deve ser viver para Deus. Se Ele é, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso caminhar, o nosso passo é por Ele. A sua vida deve ser entregue para Ele. Aquilo que você vai fazer é você refletir. Quando você faz bem ou mal para alguém, você está fazendo para Deus, é porque nós precisamos ter isso vivo dentro de nós. E quando nós tivermos isso vivo dentro de nós, o Espírito Santo vai falar com cada um de nós em qualquer atitude que a gente vai ter. Qualquer atitude que você vai ter. É se opor, irmãos, ao pecado. Resistir e repudiar ao mal. É apegar-se verdadeiramente com a justiça, sendo verdadeiros imitadores de Cristo. Você consegue imaginar como que era Cristo? Como era o caminhar de Cristo? Como que você imagina Cristo? Alguém que desobedecia a Deus. Alguém que não tinha compaixão. Alguém que desagradava a todos. Era assim? Se dá o contrário disso. E nem por isso ele deixava de brigar com os que estavam do seu lado para se colocar no caminho. Mas tinha que ser feito isso. Só que aqui quando fala que nós precisamos caminhar como Cristo caminhou, não é se igualar a Ele, mas tem que ser um modelo para a nossa vida. Tendo Deus como quem em nossa vida? O centro. Aí, a segunda parte do versículo diz que nós devemos então, e apresenteis com vossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto? Nós estamos num culto. O que é esse culto hoje que nós estamos aqui? É um conjunto de atitudes que nós fazemos na casa de Deus para adorar a divindade de Deus. Mas este culto se limita dentro da igreja? Não.
aqui é o momento de se unir com a congregação, com aquilo que vem do alto, para derramar luz sobre a nossa vida e praticarmos. Mas a sua caminhada, quando você tem Deus como centro na sua vida, você tem a mente de Cristo, você deixa o Espírito Santo falar com você, você está constantemente caminhando, cultuando a Deus, porque Ele não deixa de sair dentro de você em nenhum instante. E é Cristo que disse que Ele iria para o Pai, mas Ele não nos deixaria só, deixaria com cada um de nós o Espírito Santo de Deus. Então, por onde quer que você vá, quer você queira ou não, você carrega o Espírito Santo. E por isso que a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Culto racional é consciente, é sem pecado, sem mácula. Tem algum pecado? Confessa a Deus. Se acerta. Não espera a Santa Ceia. Pequei ontem. Briguei com alguém. Pecou. Fiz alguma coisa. Conserta. Seja sedento em querer ter a presença de Deus na sua vida, mas sedento também em se acertar com Deus, para que Ele caminhe com você, para que você possa constantemente estar prestando esse culto racional a Ele, e não só dentro da igreja, que é tudo mais fácil. Sabe quando nós vamos numa sala de aula e aprendemos lá a ler, a escrever, e qualquer coisa que a gente participa? Se você for lá e ficar lá, resolve alguma coisa, sim ou não? O que tem que fazer? Diga para o seu irmão assim: praticar. Pergunta para o seu irmão: você tem praticado, irmãos, as coisas de Deus? Não tenha medo não, irmão, pode perguntar. Você tem praticado, pastora, as coisas de Deus? Pergunta para o seu irmão agora. Você percebe? Porque é importante, Davi. Irmão, Davi, não faz sentido. Este culto é a nossa oferta diária a Deus, de estarmos constantemente na sua presença. Estarmos constantemente na sua presença. E não somente estar nas igrejas com os irmãos. Irmão, eu amo a sua vida. Como vocês são importantes para Deus, para todos nós, um importante para cada um outro. Cada um de vocês é importante para nós, para mim e para a pastora, porque oramos pela sua vida, certo, pastor? Mas, irmãos, não é só isso. Isso é lindo, é maravilhoso, mas não tem como não viver numa congregação. É por isso que Cristo fundou a igreja. Mas nós não podemos perder o foco e estar constantemente conectado com Deus. Aqui é importante termos tudo que é feito, toda essa questão do culto, toda essa liturgia do culto, mas é o que vem do altar. Quando você abre o seu coração, pede para o Espírito Santo abrir o teu intelecto para que você absorva. É quando você sai da porta da igreja para fora e fala: meu Deus, seja o centro da minha vida. Não permita, Senhor, que eu me desvie nem um instante, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu esteja fazendo sempre a tua vontade. Versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aleluia. Uma vez que nós somos acolhidos, não vou dizer salvo por Deus, porque eu entendo que a salvação nós vamos encontrar quando partirmos, efetivamente. Mas quando Deus nos acolhe, nós aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, não é isso? Passamos pelas águas, nos mergulhamos e nos levantamos como um novo homem. Quando nós fazemos esses atos, tudo que ficou do velho homem ficou
para trás. Então, quando Ele nos resgata neste momento, nós não podemos mais nos conformar com o padrão deste mundo, com tudo aquilo que a gente vivia, com esse padrão pecaminoso, uma vida pecaminosa, uma vida incrédula na palavra de Deus. Mas é preciso sim renunciar, que é o que eu falei, renunciar e deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus, é renunciar aquilo. A palavra diz, o pastor Tiago pregou domingo à noite aqui, semana passada, se roubava, não roube mais, se brigava, não brigue mais, xingava, não xingue mais, vai ter um novo nascimento. E que quando fala, não vos conformeis com o mundo, irmão, isso é muito sério, porque no nosso dia a dia, quando a gente vai, porta da igreja para fora, a gente vai vendo as práticas mundanas, nós vamos nos conformando, achando que tudo é normal, que tudo está certo, aquele está xingando, está tudo certo, a gente se assenta na roda dos escarnecedores, embora Salmos fale, não se assenteis, e a gente acha que é tudo normal, e nós não podemos aceitar como normal, porque se nós estivermos fazendo isso, nós estamos nos conformando, nós estamos sendo renovados pela palavra de Deus, e não conseguimos dar esse culto racional a Deus lá na nossa intimidade, lá no nosso íntimo, lá onde quer que a gente esteja. E quando nós fazemos isso, nós não estamos colocando Deus como o centro em nossa vida. Olha como uma coisa puxa a outra. E aí? Eu orei, eu jejuei, eu fiz, eu aconteci, mas nada aconteceu. Mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua caminhada com Deus efetivamente? Não é? A pastora falou que é algo muito sério. Ofertar e dizimar não é para um ou outro ver. Isso a gente faz porque nós amamos a obra de Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Que se um não quer ser abençoado, Deus vai levantar outro. Tenho certeza disso. Mas tenha certeza também que Ele está doido para abençoar a vida de cada um daquele que é fiel a Ele. Então não quer saber. Eu, por mim, se pudesse, ninguém precisava colocar o nome mais. Eu acho que é bom colocar, porque nós temos prestações de conta para fazer, documentos que vai para a contabilidade, que são formalidades que tem que ter. Mas você quer colocar ou não, pouco importa. Então a mesma coisa lá fora. Não é como você caminha aqui, é como você caminha lá, na intimidade com Deus. Não vos conformeis com esse mundo, irmãos, reconhecer que o sistema mundano, ele é mal. O que a palavra fala? E nesse mundo jaz maligno. Ele está andando, todo quanto é canto. Onde você vai? Está andando. Prontinho para nos tragar. Para puxar para o lado dele. Porque a sua vida não agrada ao diabo. Quando você caminha com Deus, quando você tem Deus como centro na sua vida, você não fica indo de um lado para o outro, feito onda do mar. É se afastar, irmão, dos costumes que faz nos viver de uma maneira que agrada a gente momentaneamente, mas desagrada a Deus constantemente. É desprezar tudo aquilo que é mal, mas amar verdadeiramente aquilo que é justo, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele nos ensina através de tantas pregações em tantas áreas da nossa vida. Não é à toa, irmãos, que de Gênesis, Apocalipse tem tantos ensinamentos. Nós falamos, as respostas para a nossa vida estão dentro da Bíblia. Basta nós orarmos, pedirmos direção para Deus e falar: Senhor, me dá a resposta. Ele vai dar na hora certa, no momento certo. É um manual para a nossa vida. É não ceder às práticas que rodeiam a igreja. Tem tantas práticas que rodeiam a igreja, irmãos. A cobiça, o egoísmo, a inveja, a discórdia. E não se escandalize, irmãos, muitas vezes alguns atos disso aqui acontecem dentro da igreja. Nós temos que afastar, deixar de lado. Vingança, impureza, imoralidade, linguagem imunda, mentira. Quantas pessoas estão caminhando com o Senhor, continuam mentindo? A palavra diz o quê? Sim, sim. Não, não. O que se passa disso? É o quê? Procedência maligna.
Você está abraçando o inimigo e virando as costas para Deus. Isso é sério, irmãos. Nós realmente entendemos o que é esse culto racional que nós devemos prestar ao Senhor dentro da igreja e fora da igreja, pastor. É ter virada de chave da nossa vida, sabendo que nós vivemos não para nós, mas para Deus. E o não viver para nós não é você não amar seus filhos, seu marido, sua esposa e todos aqueles que estão à sua volta, não é isso. Mas é amá-los, tendo como Deus o seu norte, o seu horizonte, a palavra dele, como o seu farol, reconhecendo que Cristo veio aqui para que tivéssemos vida e vida em abundância. E vida em abundância em qual área? Todas as áreas em nossa vida. Mas nós sermos realmente transformados, renovando a nossa maneira de pensar sobre a vida. Ei, eu estou lá, a pessoa só reclama, vou reclamar também. Ah, a política está não sei o quê, vai reclamar também. Ah, mas aquela letra lá que eu nem lembro qual que é. Ah, não dá certo, deixa que fale, irmãos. A palavra fala que nós devemos orar para quem está no poder. Se está certo, está errado, Deus está vendo, faça o seu papel. Ah, não deu certo, não xingue, não critique. Não fique murmurando. Deixa de lado. Ah, mas é normal no mundo para você. Não, você tem a mente de Cristo. Você tem Deus como centro na sua vida. Você presta um culto racional a Deus, o racional, inteligente, intelectual, aquele que você entende o que Deus quer da sua vida. Então estão fazendo lá, deixa que faça, eu não vou misturar, Isaías. Não vou misturar. Eu estou lá na minha obra, vou orar. Ah, mas ninguém ora, não importa, você não vai orar. Amém, fica em paz, irmão, eu vou orar por mim e vou aproveitar e orar por você, embora você não queira. Não entrar na multidão, não se misturar. É fácil? É fácil, irmãos? E não é fácil porque vão criticar, vão te jogar de lado, vão falar um monte de coisa de você. Olha o crente lá. O que vão fazer? Mas é necessário, se você quer ter Deus como centro da sua vida. Não tem outro jeito. Se nós não fizermos assim, estamos brincando de faz de conta. Devemos ter a nossa mente, a maneira de Deus pensar. E a maneira de Deus pensar, nós conseguimos quando nós lemos a Bíblia. Não como um livro qualquer, mas com a direção vinda do Espírito Santo. Que se nós formos ler de qualquer maneira, não vai passar de palavras vazias. Agora você quer entender a palavra? Espírito Santo de Deus, me dá discernimento, me dá orientação, me ilumina para que eu possa ler com o entendimento que o Senhor quer que eu tenha. Ele vai derramar a luz sobre o entendimento da palavra na sua vida. Amém? Amém. Basta ler a Bíblia? Não. Precisamos orar, jejuar, ter propósitos, irmãos. Tem um grupo de oração, a irmã Roseli abriu o grupo 5 horas da manhã. Se você quer participar de um grupo de oração, ninguém está ali orando nada. Entra no grupo, cada um tem o seu propósito, ora na sua casa. 5 horas da manhã. É um momento que você fala, eu vou me dedicar para estar nesse grupo, para que eu possa despertar e conversar com Deus. E tem sido bênção. Tem alguém sempre orando pela sua vida lá nesse grupo. E não é um grupo específico da igreja. A iniciativa foi da igreja através da vida da irmã Roseli. Mas várias pessoas que são de oração estão vindo participar desse grupo para fazer uma grande corrente. Eu não gosto de corrente, esse nome corrente mas é um momento de unidade de pessoas que querem buscar a presença de Deus num único propósito: abençoar vidas, interceder por vidas e agradar a Deus. Falei para a pastora, eu iniciei faz 3 dias, um propósito de 40 dias. 40 dias, 3 horas da manhã. Acordar e uma live. Montamos num grupo, 40 minutos, ouvindo a palavra, orando, com um propósito, um único pedido. É um propósito para qual o maior problema da sua vida. Vai ser apresentado nesse lugar, nessa live. São 40 dias, 3 horas da manhã, 40 minutos, você se dedicando a Deus. Não estou falando para vangloriar e nada, mas estou falando para vocês que precisa ter momentos com Deus,
para que Deus faça as maravilhas que você quer que Ele faça na sua vida. É preciso ter mudanças de hábitos se você quer que realmente Deus faça bênçãos, faça maravilhas na sua vida. E Ele está doido para fazer isso, sabe por quê? Porque o nome dEle é glorificado através da sua vida. E sabe por que é glorificado através da vida dEle? Porque por dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você vive em função dEle. Quando você vive em função dEle, Ele vai derramar bênçãos na sua vida, porque o nome dEle é glorificado por onde você passar. É propósito, você tem que ter propósito. Aprender, mudança de hábito, ler a Bíblia, orar, jejuar. Deus não quer que sejamos arrogantes, que sejamos irmãos incrédulos, insensatos, aquele que, ó meu Deus, ó vida, ó céus, eu oro, eu peço, irmão Wilson, faço tudo e não acontece, sabe por quê? Talvez você tenha mácula, talvez você tenha algo que não tenha agradado a Deus. Irmãos, eu queria estar, nesse momento de manhã, estar falando para vocês, aleluia, glória a Deus, amanhã você vai receber um milagre. Eu queria falar isso, mas sabe por que eu não estou falando? Porque o Espírito Santo não deixou, porque Ele falou, ei, eu quero fazer tudo isso para a vida do meu povo, mas eu quero que o pessoal entenda, pastora Sônia, como que eles têm que agir comigo, para que as bênçãos cheguem sobre a vida dele, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua casa, na sua família. Continua firme. Ter uma mente de Cristo renovada é ter uma mente espiritual, não carnal. A carnal é tudo aquilo que está no mundo, a gente absorve. A palavra diz que não tem como a gente se separar do mundo, irmãos, porque se nós assim fôssemos separados do mundo, melhor que nós nem aqui estivéssemos. Olha o que a Bíblia fala. Então ela sabe que a gente precisa estar lá no mundo, conviver com aqueles que não têm o entendimento que você tem vindo na casa de Deus, saber conviver, mas não entrar na multidão fazendo o que todos fazem. Renovar a nossa mente para experimentar qual seja essa boa, perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando nós renovamos a nossa mente, guarda no seu coração, para nós irmos embora. Quando nós reconhecemos que Ele é o centro da nossa vida. Quando nós verdadeiramente sabemos, de novo, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você consegue imaginar a sua vida sem Deus? A nossa vida está nas mãos dEle. Eu fiquei pensando, esse grande artista que morreu semana passada, todo o dinheiro do dia que podia levar ele aonde quer que fosse, para ser curado, ser tratado, sim ou não? Dinheiro não era problema. Só que a vida dele não está nas mãos dele, nem nas mãos de ninguém, e nem nas mãos do dinheiro, mas está nas mãos de Deus, porque tudo é por Deus. É Ele que faz, é Ele que dá vida, é Ele que tira. E o que faz a diferença é o meio da nossa caminhada, como nós estamos cultuando, dentro e fora da igreja. Ter Deus como nosso centro, tendo essa consciência, essa convicção, se nós estamos na casa dele, não é em vão. Mas Deus, nós temos que buscar isso. Ter isso certo para nós, que é tudo por Ele. Tudo por Ele. É saber que nós devemos ter esse nosso corpo em sacrifício. E quando falamos corpo em sacrifício, parece que você está se matando. Não é isso, irmãos. Você não está se matando, você está se revigorando. Você está se fortalecendo. Saber que nós temos que ter esse culto racional. Não conformando com o mundo. E quando nós não conformamos com o mundo, será revelado para mim e para vocês. Quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo de Deus, mais fácil fica para entendermos qual é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Nele não há mal. Em Deus não há mal. Em Cristo Jesus que veio nos salvar não há mal. Não há trevas. Não há nenhuma coisa parecida com isso. Não há. Não é em vão que
igreja, que a palavra fala para termos mente de Cristo. Não em vão a igreja fala que nós precisamos buscar primeiro ao reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente fala buscar primeiramente as coisas de Deus, parece que é o fanatismo, oh, glória, aleluia, 24 horas só fazendo isso, não fazendo mais nada, mas não é isso. Ter cravado em nosso coração aquilo que Ele nos ensina, tendo consciência, o culto racional que vivemos aqui, não ligado à religiosidade, um culto racional vivido aqui, que nós levamos porta da igreja para fora, por onde quer que você faça, vá, para que daí você efetivamente possa ser, Cadu, onde quer que você passe, você possa ser luz deste mundo, sal desta terra, que dê sabor na vida das pessoas, a luz da palavra de Deus, para que o nome dele seja glorificado, vidas sejam alcançadas, as suas transformadas, e todos aqueles que estão à volta sejam beneficiados, porque você faz um culto racional, tem a mente de Cristo e pratica a vontade dele. Nós precisamos, irmãos, ajustar sempre, assim como nós fazemos no nosso carro, na nossa casa, na nossa vida, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, constantemente nós estamos fazendo o quê? Ajustando algumas coisinhas, alguns pontos. Tem que acertar alguma coisinha aqui. Estou trabalhando ali, mas não está dando certo. Tem que... Não é assim, irmãos, na nossa vida cotidiana. Porque a diferença na vida com Deus? Não existe diferença. É do mesmo jeito, Marcos. Do mesmo jeito. Igual temos que ajustar as coisas lá, nós temos que ajustar aqui. Para que a gente possa desfrutar do melhor dessa terra. Para que a gente possa ser abençoado. Para que a gente possa ir construindo lá na frente a nossa salvação. Amém? Ele, Deus, Ele é inigualável, Ele é imitável, mas nós precisamos caminhar para esse caminho. Deus não muda, nunca mudou, o mesmo ontem, hoje e sempre, eu quis dizer a palavra dele. Se Deus não muda, quem tem que mudar somos nós, para que a gente possa estar em sintonia com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Você não foi chamado para vir na casa dele em vão, você foi chamado porque Ele tem planos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele tem grandes coisas para ainda realizar, Ele tem maravilhas para fazer na sua casa, na sua vida. Os seus planos não são em vão, só não esqueça que os deles são melhores. E esses planos melhores vão se materializar, concretizar na sua vida, quando chegar o momento certo e quando nós estivermos caminhando com Ele sem mácula. Às vezes a gente faz alguma coisa, Isaías, e leva anos para acontecer, mas quando nós temos o coração em Deus, e Deus está olhando a nossa santidade no caminhar com Ele, vai chegar a hora certa que Ele fala: ei filho, chegou a tua vez, vem para cá, a tua bênção chegou. Porque Deus não esquece de cada um de nós, pelo contrário, é Ele que vai à frente, abrindo portas e fechando aquela que vai te levar no abismo, é Ele que vai à frente nos guiando, protegendo e livrando de todo o mal, mas para isso nós precisamos caminhar segundo a vontade dEle, para que a graça, a misericórdia e a justiça de Deus se manifeste na nossa vida. Então que nesta manhã nós possamos despertar para como tem sido a nossa caminhada com o Senhor, para que quando chegarmos na casa de Deus e quando nós formos para a nossa vida no dia a dia, nós possamos prestar esse culto racional realmente para o Senhor, sempre guardando em nosso coração algo para a gente levar para casa, porque nós não podemos voltar da mesma maneira com que aqui nós chegamos, jamais. Se isso está acontecendo, você tem que rever os seus conceitos na casa do Senhor, e falo isso pelo teu bem, porque algo tem que acontecer na sua vida a cada momento que você vem na casa de Deus, porque Deus está presente neste lugar. Deus não falha, Deus não é o homem que minta, não, Deus é bom o tempo todo. Ele não esqueceu de mim e de você, Ele não esqueceu das promessas que Ele tem na minha e na sua vida. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações, e que nós possamos despertar por tudo aquilo que Ele tem ainda para fazer em nossa vida. É só darmos liberdade para que Ele haja. E às vezes nós só precisamos ajustar. Eu não tenho nada que ajustar. Louvado seja Deus pela tua vida. Então derrame luz sobre a vida daqueles que estão ao seu lado, e ajude a pessoa a caminhar da mesma maneira com que você está caminhando. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Graças